Oi, Touro! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e nesse vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha Touro no seu mapa, Touro ou Casa 2. Se você lida com Touro, pode ser que aqui tenha um recado para você também. Bom, essa mensagem é para o coletivo, ela não vai falar com todos, então eu já peço a sua sabedoria e o seu discernimento para escutá-la. Se esse vídeo e essa mensagem te ajudar, contribuir aí com o seu processo de expansão da consciência e de autoconhecimento, você pode ficar à vontade também para contribuir com este canal. E é isso, eu te desejo uma boa leitura e vamos iniciar, vamos ver aí o que nós temos para vocês essa semana. Apesar de ser uma mensagem atemporal, né? Vamos lá, vamos ver aí qual a mensagem para Touro. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias. Por favor, abram esta via, a via do discernimento, da clareza, da expansão e da conscientização espiritual, sempre em prol da luz e da verdade, e que assim seja. Qual a mensagem para Touro essa semana? Casa 2, Touro, Casa 2. Nossa, essa carta caiu também para Sagitário. Arcanjo Gabriel, nutrir. Ao cuidar de uma criança, você cuida de sua própria criança interior. Aqui pode ser que vocês trabalhem com crianças, né? Ou não necessariamente, aqui é só uma mensagem inicial. Que ao cuidar de uma criança, ao nutrir uma criança, ou ao estar ao lado de uma criança, é como se isso também contribuísse com o seu processo de cura da sua criança interior. Arcanjo Chamuel, estou te ajudando com o seu relacionamento de conexão espiritual. E Serafim Metatron, priorizar, concentre-se em suas prioridades mais altas. Lá do céu, seus entes queridos no céu estão bem, deixe de lado as preocupações e sintam suas bênçãos amorosas. Bom, se você tem uma pessoa especial que já partiu, né? Aqui a mensagem de Arcanjo Azrael é que lá do céu seus entes queridos estão bem. Mas, qual a mensagem a princípio, né? Aqui muitos podem estar... Aqui é uma questão específica. Para quem está dentro de um relacionamento saudável, amoroso, afetuoso, de comprometimento, de crescimento, né? Por mais que corriqueiramente ele possa ter os seus desafios, porque até os relacionamentos saudáveis, eles têm os seus desafios. Mas para você que tá num relacionamento assim, e vocês pretendem ter um filho, aqui para alguns, esse relacionamento é uma conexão espiritual, né? Se tem essas características principalmente também. Obviamente que algumas conexões espirituais, elas são desafiadoras, mas aqui é para uma pessoa específica que tá num relacionamento saudável, e esse relacionamento é uma conexão espiritual, e vocês pretendem ter um filho, futuramente, essa criança é a reencarnação de alguém que já se partiu, tá? Da sua família, principalmente aí da ancestralidade feminina, da pessoa que tem a energia feminina mais predominante. Essa é uma mensagem. Agora, para outros taurinos que estão solteiros, vocês têm uma conexão espiritual. Para os solteiros, vocês têm uma conexão espiritual. E dentro desta conexão, para além dos propósitos de cada um, para alguns ou é trabalhar com crianças ou é dar à luz a uma criança específica. Para taurinas que descobriram gravidez, essa criança, e essa mensagem é para você que tem Sagitário no seu mapa. Essa criança é a reencarnação de alguém que você tem uma conexão, da família de alguém que você tem uma conexão espiritual. Bem específico, né? Bom, vamos lá. Touro. O arrependimento. A premeditação. A regeneração. Ao contrário aqui.
a perplexidade. E no fundo ficamos com a duplicidade. Bom, aqui tem uma questão de arrependimento perante alguma conexão sua. Ou é da sua parte para com essa pessoa, ou é dessa pessoa para com a sua parte, né? E aqui, nessa perspectiva de arrependimento, eu vejo que você ou essa pessoa já está premeditando que vocês talvez vão ter uma conversa ou vão voltar a se falar, principalmente se aqui houve palavras mal faladas, né? E principalmente se esse arrependimento é perante palavras mal faladas ou alguma questão que aconteceu entre vocês em um momento de dúvidas, em que uma das partes talvez estivesse passando por uma confusão muito grande. Então, por exemplo, você tem uma conexão com uma pessoa, um relacionamento, seja ele qual for, uma amizade, familiar, ou aqui para alguns pode ser algo relacionado ao campo afetivo, e principalmente aqui tem uma questão de conexão espiritual, tá? Mas é só um detalhe isso. E aí, dentro dessa relação, talvez em um momento em que, vou colocar aqui que é você, mas pode inverter a situação, em que talvez você estava passando por um momento aí de confusão muito grande, você falou uma palavra mal falada e isso atravessou o outro e isso atingiu o outro. Eu vejo que nessa perspectiva você já está premeditando se reconciliar com essa pessoa, dentro dessa questão específica, ou dessa pessoa se reconciliar com você. Tá? Essa é uma mensagem. Agora aqui eu vou dar um outro detalhe e isso saiu para Sagitário. Então aqui para alguns taurinos pode ser que você tenha Sagitário no mapa. Ou você lida com Sagitário, né? Não sei. Mas aqui com a duplicidade, a arte e a ciência, se você trabalha em algum local e principalmente você vem sentindo dúvidas quanto ao seu trabalho, ao seu ofício, perante talvez questões desafiadoras que você enfrenta, aqui eu te convido a assistir a leitura de Sagitário. Agora aqui, gente, aqui tem uma mensagem que me veio aqui. Alguns taurinos vão se arrepender de ter confiado em alguém. E isso envolve questões patrimoniais, tá? Isso aqui é uma mensagem bem específica para alguém aí. Touro. A força. A força fala dos instintos, né, de você segurar aqui esse anjo, né, ele tá segurando a boca do leão. Aqui alguns não conseguiram conter as suas palavras, eu diria, e isso causou um arrependimento muito grande. Se isso não aconteceu, aqui já é um alerta, né, pra você cuidar com o que você vai falar. Talvez aí num momento de confusão. Aqui nós temos a energia de Marte. Se Marte não estiver bem aspectado e trouxer um aspecto mais impulsivo, principalmente aqui com Leão, viu? Leão no mapa. Leão ou Sagitário. Aqui eu diria que algumas coisas na vida a gente não consegue, nem sempre vai ter volta, né? Ou se tem, talvez, pode ser que não seja do mesmo jeito. Então aqui, se isso não aconteceu com você, é um alerta para o que você vai falar para alguém. Principalmente se essa fala vai magoar o outro. Aqui, ó. 7 de espadas. A roda da fortuna. Para alguns isso aconteceu. Para alguns essa questão específica aconteceu e agora talvez essa situação ou essa pessoa específica tende a retornar para sua vida, né? Sete de ouros. Com a energia do dinheiro. Os enamorados. Para alguns, tem uma questão mais específica. Essa mensagem que foi falada sobre um arrependimento de confiar em alguém, isso está atrelado a alguma conexão afetiva sua. E pode ser que essa pessoa, principalmente para você que já teve um relacionamento com essa pessoa,
aqui essa pessoa, ela retorna para os seus caminhos, mas eu não diria que as intenções dessa pessoa são as melhores, tá? Aqui, se você tem questões a proporcionar para essa pessoa, para além da companhia, eu digo aqui de questões materiais, eu diria que as intenções dessa pessoa de alguma forma fazer parte da sua vida material também. Principalmente se aqui é um relacionamento que já acabou por traição, né? Alguma espécie de traição. E agora talvez essa pessoa volta querendo fazer parte da sua vida. E principalmente aqui tem um detalhe. Se nos próximos dias, ou talvez essa semana, né? Não sei, mas se nos próximos dias você tiver alguma vitória de ordem material e essa pessoa também voltar para sua vida, tem um interesse oculto por trás dessa vitória específica na sua vida. Seja ela o que for. É algo que beneficia a sua vida material e prática. Agora, para taurinos aqui que sofreram alguma questão de golpe financeiro ou alguma perda material, se você passou por isso, alguma traição de ordem material e que afetou diretamente o seu campo das suas finanças, você vai conseguir se erguer e se regenerar dessa traição e dessa questão específica. Com a energia da roda da fortuna, isso para mim fala também, e que você já está premeditando isso na sua vida, que você vai ter o crescimento financeiro. E esse crescimento é principalmente para você que de alguma forma passou por alguma traição de ordem financeira. Um 8 de copas. Aqui tem uma mensagem, esse 8 de copas ele traz aqui um aspecto de uma moça loira e aqui uma rainha de paus. Alguns aqui vão abandonar uma conexão. Aqui nós temos um cavaleiro de copas com um 6 de copas. Aqui nós temos energias femininas, mas é só um detalhe, né? Então vamos lá. Aqui alguns vão abandonar alguma conexão que vocês têm atualmente. Aqui tem uma mensagem mais específica. Alguns aqui vão abandonar alguma situação que tem atualmente, porque vocês têm interesse em uma outra pessoa. E essa pessoa é uma pessoa do seu passado. Por isso que saiu o aspecto dos amantes num aspecto de indecisão. Aqui alguns estão em dúvida entre duas pessoas. E alguns aqui vão abandonar alguma conexão. Na verdade, eu não tô incentivando, gente, pra deixar bem claro, eu não tô incentivando ninguém a fazer nada aqui, tá? Essa mensagem é que tá vindo aqui. Saiu aqui o 8 de copas com a rainha de paus. Alguém aqui nessa mesa vai abandonar alguma conexão que você tem atualmente, porque você pensa em uma pessoa do seu passado. Aqui para alguns nós temos essa mensagem. Para outros, numa ampla perspectiva aqui, a gente fala de alguns taurinos que estão em dúvida entre duas pessoas. Dentro dessa dúvida, a pessoa que você vai escolher, seja em que âmbito for. Aqui a gente fala, aqui você tá em dúvida entre uma... Aqui tem duas energias muito específicas, tá? Tem uma questão muito específica aqui que eu vou dar essa mensagem. Aqui tem uma mulher loira em dúvida entre um rapaz loiro e uma mulher morena. Isso aqui é muito específico, porque é a mensagem que tá na mesa. E nessa perspectiva você vai escolher estar com esse rapaz. Então aqui é uma pessoa que de alguma forma tem um aspecto aí de bissexualidade, né? É a mensagem que nós temos, tá? É que esse deck ele é muito específico, gente. Ele traz as mensagens muito, muito óbvias na mesa. Mas aqui eu levei isso pro campo afetivo, mas pode ser vida profissional, porque aqui nós temos ouros na mesa, né? Nós temos ouros na mesa. Pode ser vida profissional também. Numa ampla perspectiva, aqui alguns taurinos pensam em alguém do seu passado. Aqui esse aspecto muito específico
de ser uma mulher ou um homem, loiro ou moreno, independe, tá? Isso aqui é só um detalhe que foi trazido na mesa. Aqui a gente fala para alguns taurinos que estão vivenciando uma dúvida entre duas pessoas. E para além disso, também tem as outras mensagens que foram trazidas lá no comecinho, né? E sim, aqui para alguns isso não está atrelado ao seu campo amoroso, para alguns está atrelado ao seu campo profissional, aos seus empreendimentos da sua vida profissional, da sua vida prática. Ou pode ser alguém em dúvida entre um aspecto entre você, né? Por exemplo, se você aplicou um currículo, pode ser alguém em dúvida entre você e uma outra pessoa que está pleiteando a mesma vaga. E é isso. A mensagem é essa, touro. Acho que no amplo aspecto é isso. Bom, vamos ver aqui agora pra gente finalizar uma mensagem com os Guardiões da Luz. Ísis, manifestando a mágica, os seus sonhos, as suas visões e os seus objetivos estão se tornando realidade. Continue focado. E no fundo, Mestre Jesus, perdão, escolha perdoar. Bom, é isso. Aqui, independente de que âmbito que você esteja, para alguns aqui a gente fala inclusive de um crescimento dentro da sua vida profissional. Aqui, e esse crescimento ele está atrelado a alguma situação que talvez você tenha vivenciado no seu passado, talvez de um ambiente profissional que foi desafiador, ou alguma perda financeira que você teve. Agora, com a roda da fortuna, você tem então uma oportunidade de fazer diferente no seu caminho profissional. Aqui a gente fala principalmente aqui de caminho profissional, tá? E aqui a gente fala, inclusive, de uma possibilidade de você realizar os seus sonhos dentro do seu caminho profissional, né? Tá? Principalmente se você vai trabalhar em um local que tem um salário melhor, enfim. Numa ampla perspectiva é isso, eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.